Roberto, nós que agradecemos, nós da Vigilância Sanitária Estadual, da Secretaria de Estado de Saúde, agradecemos esta oportunidade de conversar com os ouvintes da Cultura FM sobre esses temas relevantes para Paranaíba e região, aqui com o apoio da Vigilância Sanitária Municipal de Paranaíba e Secretaria Municipal de Saúde. Matheus, vocês estão circulando o estado aí, estão levando essa questão aí do VAP. Como é que vocês estão tentando encaminhar? Já visto que é uma utilização muito grande, a juventude aí usa de uma forma social, né, vamos assim dizer. E como é que é a legislação nesse sentido? Roberto, nós estamos percorrendo o Mato Grosso do Sul, alertando a população através dos meios de comunicação, através de centros comunitários, escolas, profissionais de saúde, para combater a desinformação que existe em torno dos malefícios desses cigarros eletrônicos ou vapes ou pods, né, e levar esse alerta para a população, desestimular esse consumo que, como você disse, aparenta, né, a gente vê aí estar desenfreado, né? Então essa é a nossa grande preocupação. Mato Grosso do Sul hoje figura como o segundo maior estado consumidor em termos relativos desse produto tão nocivo à saúde, que parece inofensivo, mas não é. E é proibido, né? Exatamente, Roberto. O cigarro eletrônico, pods e vapes, vaporizadores são proibidos no Brasil desde 2009 por legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizada pelo Congresso Nacional a normatizar sobre essa proibição. E o ano passado nós tivemos, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um reforço e a ampliação dessa proibição. Hoje a fabricação de cigarros eletrônicos no Brasil, a partir do ano passado, também é proibida, juntamente com a comercialização, propaganda, armazenamento e distribuição desse produto. Você acha que esses números que você fala aí, que Mato Grosso do Sul é o segundo maior estado consumidor, você acha que essa proximidade com a fronteira aí com o Paraguai e a Bolívia facilitam aí a chegada desses equipamentos aí para o consumo? Exatamente, Roberto, é esse o ponto. Nós temos Mato Grosso do Sul como o segundo maior estado consumidor em números relativos, e o Paraná, nosso vizinho, também um estado fronteiriço, como o maior consumidor no Brasil, seguido do estado de Goiás, que é o terceiro. Então essa proximidade com a fronteira seca com o Paraguai, como você disse, ela é o que, no nosso entendimento, provoca todo esse consumo desenfreado no nosso estado, e essa nossa grande preocupação com o adoecimento que isso vai gerar e o impacto no sistema de saúde pública, no adoecimento da população e no custo que isso vai trazer para o Sistema Único de Saúde e também para o sistema suplementar de saúde, os planos de saúde. Ô Matheus, há um serviço conjunto com a polícia, porque se é proibido, os estabelecimentos que comercializam esse produto, eles estão cometendo crime, né? E aí é uma carga pesadíssima, né? Não, tanto para vocês e tanto para a polícia, porque vocês precisam trabalhar junto, porque o migué, o brasileiro sabe dar o migué, né? Ali o cara esconde, anuncia, vende escondido. Como é que é o trabalho? Existe um trabalho da vigilância em conjunto com a polícia nesse sentido? Exatamente, existe esse trabalho, né? Nós temos desenvolvido operações com a Polícia Civil, Delegacia Estadual do Consumidor e de Enfrentamento aos Crimes contra as Relações de Consumo, a DECOM, da Polícia Civil, ela é nossa parceira. Nós temos parceria com a Polícia Rodoviária Federal, realizamos uma operação pré-carnaval esse ano, em parceria com a PRF, nas vias federais de acesso ao país vizinho, ao Paraguai. Nós temos parceria com o PROCON estadual, nós temos parceria com as vigilâncias sanitárias municipais, e nós já trouxemos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma equipe lá do Rio de Janeiro. Nós já trouxemos o pessoal do Instituto Nacional do Câncer para a realização de uma grande operação ano passado em Campo Grande, que resultou na apreensão de mais de 1 milhão
de reais em produtos fumígenos ilícitos, entre estes os cigarros eletrônicos tão nocivos à saúde. Nós tínhamos 7 ou 8 alvos, sendo que um desses alvos era atrás de uma escola. A maioria dos alvos eram próximos a escolas, inclusive alvos residenciais. Meu Deus. Em execução de mandado de busca e apreensão pela DECOM e pela DPCA, Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, executando mandado de busca e apreensão. Então não adianta querer vender... Meter o migué, não adianta. Não adianta, vai ser pior. Porque vai descobrir, vai ser pior, né? Quais as consequências o comerciante que infringe essa lei pode correr, então, pode acarretar para ele? As consequências são severas, né? Então nós temos a infração sanitária, no âmbito da vigilância sanitária, que pode acarretar em multa de até R$30 mil, interdição do estabelecimento por até 90 dias e apreensão do produto ilícito. Nós temos o encaminhamento desse produto ilícito, do cigarro eletrônico, para a Receita Federal, proceder à autuação por infração tributária, e nesse caso o resultado será o cancelamento do CNPJ daquele estabelecimento. E nós temos também consequências no âmbito criminal, que por se tratar de produto oriundo de contrabando, o armazenamento, a venda, comercialização, distribuição e transporte de qualquer produto oriundo de contrabando fará com que a pessoa também responda por contrabando, por equiparação. Então nós temos consequências gravíssimas em vários âmbitos. E a nossa grande preocupação, além da proibição, é a questão da nocividade à saúde. É a nocividade à saúde humana e o alto custo que isso gera para a sociedade, para o poder público, que fundamentam, sustentam essas proibições, né? Essas proibições não são aleatórias, são fundamentadas aí na alta nocividade, alta toxicidade, né? Alto vício que esse produto gera no organismo humano, muito mais, muito maior, muito além do que o cigarro comum. Matheus, você já teve oportunidade de conversar assim pessoalmente com quem é usuário, quem é usuário do VAP, assim, para ver o que atrai tanto, o que dificulta, por que eles insistem em usar um produto que é sabidamente nocivo à saúde e que também pode ter implicações aí legais? Qual que é o outro lado? O que o outro lado alega para manter essa prática? Excelente, Roberto. Então, nós temos num primeiro momento no Brasil a desinformação, que é o que a gente vem tentando combater aqui através dos meios de comunicação, porque se vendeu no início a falsa ideia de que o cigarro eletrônico seria uma alternativa segura ao cigarro comum, e vendeu-se também a falsa ideia de que o cigarro eletrônico poderia ser uma alternativa terapêutica para a cessação do tabagismo, a cessação do uso do cigarro comum. Então ele entra no Brasil ali em meados da pandemia, né, 2021, 2022, ele entra de forma avassaladora, né? Nos Estados Unidos e na Europa é um produto já conhecido há mais tempo, há 10, 15 anos, e é com base nos resultados de adoecimento da Inglaterra, da Europa e dos Estados Unidos que nós temos preocupação com os resultados de adoecimento no Brasil que isso vai gerar, então. Então ele entra de forma colorida, Roberto, de forma saborizada, de forma atrativa para o público jovem. Hoje, dados, estudos seguros alertam que 70% do público consumidor de cigarro eletrônico, VAPs ou PODs, no Brasil, 70% está entre a faixa etária dos 14 aos 24 anos. Né? Então ele tem forte apelo ao público jovem, por ser colorido, por ser saborizado, por ser o produto do momento, o produto da moda, usado por influenciadores e artistas, jogadores de futebol, que passam para a sociedade um péssimo exemplo e que muitas vezes estão por detrás disso ganhando somas elevadas de dinheiro para poder fazer essa disseminação, essa propaganda desse produto
tão nocivo à saúde. Esse esforço que Mato Grosso do Sul está fazendo nessa direção com esse tema também está sendo feito em outros estados? Isso é uma orientação do Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde, para que isso seja feito em todos os estados, com grande preocupação aqui no estado de Mato Grosso do Sul por conta dessa estatística, né, que a gente mencionou no início, né, o segundo maior público consumidor de cigarro eletrônico no país, fronteira seca, como você mesmo disse, Roberto. Então, em razão de todos esses fatores que emergem do nosso território, nós temos essa preocupação. E nossa preocupação é para evitar o adoecimento da população. Então, nós temos o cigarro comum gerando adoecimento em cerca de 15, 20, 25 anos. E aí vem o cigarro eletrônico gerando os mesmos adoecimentos em questão de 3, 5 anos. Quer dizer, o cigarro eletrônico é muito mais rápido, muito mais avassalador, muito mais potente em gerar adoecimento precoce em pessoas ainda jovens. Então nós temos ali a DPOC, doença pulmonar obstrutivo crônica, uma velha conhecida já do tabagismo. Roberto, a cada 10 casos de DPOC no Brasil, 8 estão relacionadas ao tabagismo. E a DPOC era uma doença crônica e, portanto, uma doença que não tem cura. É uma doença que tem tratamento para aliviar os sintomas, retardar os seus efeitos, mas é uma doença que não tem cura e ela se manifesta através do enfisema pulmonar e através da bronquite. Roberto, no Brasil, anualmente, 40 mil pessoas vêm a óbito por ano em razão da DPOC. Sendo que, como eu disse, de cada 10, 8 estão relacionados ao tabagismo. Então, provavelmente, ali dos 40 mil, 32 mil vêm a óbito por conta do tabagismo. Matheus, tem uma orientação e fiscalização também relacionada às câmaras de bronzeamento artificial, não é? Isso. As câmaras de bronzeamento artificial, assim como os cigarros eletrônicos, são proibidas no Brasil desde 2009, por legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizada pelo Congresso Nacional a promover essa proibição. O equipamento de bronzeamento artificial, ele gera as mesmas consequências em termos de custos para a saúde pública que o cigarro eletrônico. Porque o que fundamenta, como eu disse, as proibições são o adoecimento grave e os custos à saúde pública. Então, no caso do bronzeamento artificial, nós temos ali a proibição em razão do câncer de pele que ele provoca, em razão de queimaduras na pele, em razão de manchas na pele, queimaduras e manchas que podem deixar cicatrizes, marcas permanentes na pessoa, né? E o câncer de pele, segundo estudos no exterior, né, em países em que a câmara de bronzeamento artificial é permitida, estudos apontam que de cada 10 casos de câncer de pele, o chamado melanoma, de cada 10, 9 estão relacionados à utilização por mulheres em idade adulta de câmeras e equipamentos de bronzeamento artificial de forma assídua. Então vejam, estudos no exterior apontando aí para a nocividade das câmeras de bronzeamento artificial e relacionando elas à forte incidência do melanoma, do câncer de pele. E aí nós temos aqui no Brasil uma situação crítica de saúde pública que é de conhecimento de todos, onde o buraco da agulha da assistência à saúde é estreito, né? Nós temos pessoas que estão aguardando uma cirurgia eletiva na fila há muito tempo, aguardando exames, né? E que às vezes vem até a óbito antes da realização do exame ou da cirurgia. Então nós já temos uma situação crítica de atendimento à saúde pública, nós já temos um déficit de atenção à saúde especializada, que com o adoecimento por causas evitáveis, Roberto, causas evitáveis, câncer de pele em razão de bronzeamento artificial é evitável, câncer de pulmão em razão de tabagismo, cigarro eletrônico ou cigarro eletrônico é evitável, né? E nós temos também no caso do câncer de pulmão, Roberto,
estudos do Instituto Nacional de Câncer que apontam de que cada 10 casos de câncer de pulmão, 8 estão relacionados ao tabagismo. E 90% dos casos de câncer de pulmão são descobertos no estágio irreversível. Né? De cada 10 casos de câncer de pulmão, 9 são descobertos no estágio de irreversibilidade, porque é uma doença silenciosa. Né? Isso tudo, Roberto, não só o cigarro eletrônico, como as câmeras de bronzeamento artificial, geram um custo para o sistema de saúde, suplementar. Então imagina aquela situação em que a pessoa vai lá na câmara de bronzeamento artificial, utiliza de forma assídua em serviços clandestinos, porque como a câmara é proibida, esses serviços são clandestinos. Aí a pessoa, a madame, vai lá, o garotão que quer ficar sarado, utiliza esses serviços de forma assídua, bronzeamento, e aí vem a sofrer uma queimadura, né? Vai precisar de um leito no setor de queimados lá em Campo Grande, na Santa Casa, e muitas vezes vai acabar tirando a vaga ali de um trabalhador, um soldador, né? Uma empregada doméstica que se queimou em razão de causas laborais e não vai ter vaga porque vai estar a madame lá, o garotão, ocupando a vaga em razão de vaidade. Né? E olha só que tragédia que isso significa para a sociedade, adoecimento por causas evitáveis. Né? Então, a assistência à saúde, assistência pública à saúde, ela tem que ser destinada para o adoecimento por causas naturais, causas muitas vezes laborais, né? Agora a gente tem a rota da celulose, que esse contingente enorme de trabalhadores, né, que porventura possam adoecer em razão do trabalho, e essas vagas têm que ser destinadas para essas pessoas, e não por razões de adoecimento por causas evitáveis, como cigarro, bronzeamento artificial. Então é por isso que a gente faz esse alerta para a sociedade e esse chamado de cidadania aos comerciantes. Porque são produtos proibidos que não geram benefício para a sociedade, geram prejuízo, qualquer emprego gerado, qualquer renda gerada, qualquer lucro gerado por venda de cigarro eletrônico ou por prestação de serviço de bronzeamento artificial por radiação ultravioleta é superado pelos custos que esses serviços, esses produtos trazem para a coletividade em termos de adoecimento, perca da produtividade. Sabe, Roberto, nós temos um dado também do Instituto Nacional do Câncer que traz que o tabagismo custa para o Brasil anualmente 125 bilhões de reais. Esse é o custo do tabagismo para o Brasil, né, para o poder público, 125 bilhões de reais, sendo que desses 125 bilhões de reais nós temos 60 bilhões com gastos de saúde, de atenção à saúde, como eu disse, DPOC, câncer de pulmão, câncer no trato respiratório, câncer bucal e outros tipos de câncer. Nós temos a questão de problemas cardiovasculares gerados pelo nicotinismo, pelo vício da nicotina, aumento da pressão arterial, infarto, né, procedimentos de alta complexidade, de alto custo, que vão impactar na saúde pública brasileira na ordem de 60 bilhões de reais e vão impactar na previdência social e na assistência social na ordem de 35 bilhões de reais, vão impactar em termos de perca da produtividade, de geração de riqueza com essas pessoas sequeladas da ordem de 35 bilhões de reais, e aí a gente chega nesse número de 125 bilhões, 130 bilhões de reais de prejuízo que o tabagismo gera para a sociedade, ao passo que a arrecadação tributária com o comércio e a fabricação de produtos derivados do tabaco no Brasil é da ordem de apenas 9 bilhões de reais anuais. Então nós temos 12 vezes mais prejuízo do que geração de tributos em razão da indústria e do comércio de produtos derivados do tabaco. Uma indústria, Roberto, que gera em termos de riqueza para o Brasil 30 bilhões, 40 bilhões de reais em termos de lucros, em termos de empregos, né? E desses 30, 40 bilhões, 9 bi de impostos,
mas por outro lado nós temos 125 bilhões de prejuízo. Então, o prejuízo, né, que isso gera é suportado por toda a coletividade. Quem sustenta o vício não é o usuário, não é a pessoa que está acendendo o cigarro, não é a pessoa que está utilizando o serviço de bronzeamento artificial. Quem sustenta tudo isso é toda a coletividade, porque o custo, a despesa, né, do consumo desses produtos ultrapassa o valor que eles pagam para o consumo daqueles produtos. Isso é suportado por toda a sociedade. Né? Então, isso a gente tem que ter em mente antes de realizarmos as nossas escolhas. Matheus, antes de já agradecendo a atenção da sua presença, a gente gostaria de saber qual a mensagem que você deixa para a Dona Maria, para o seu João, que são, em tese, são pais responsáveis desse universo aí que você se referiu, 70% de pessoas de 14 a 24 anos. Qual a mensagem para quem cuida desse povo, que em tese seria responsáveis, assim, principalmente pelos adolescentes? Excelente, Roberto. Os pais, os avós têm que ficar atentos ao material escolar, ao estojo, à mochila dos netos, dos filhos, dos sobrinhos, porque, como eu disse no início, o cigarro eletrônico, o vape, o pod, ele parece com pendrive, parece com caneta, parece com borracha. Ele já foi feito para isso, para ser camuflado dos pais, para ser escondido dos pais. E uma vez flagrando o filho ou o neto com esse produto, proíba-o imediatamente, fale da nocividade disso e, se possível, verifique ali se já não se desenvolveu um vício da nicotina, para que essa criança, esse adolescente, esse jovem ou esse adulto procure uma unidade de saúde mais próxima, um posto de saúde mais próximo, para que essa pessoa seja encaminhada para as terapias de cessação do vício da nicotina, cessação do tabagismo. Denúncias de comercialização 136, Ouvidoria Nacional do SUS, 136 ou 151, PROCON estadual. Denuncie a comercialização. A denúncia é um ato de cidadania que protege a coletividade, evita o adoecimento e evita gastos públicos elevadíssimos lá na frente com tratamento.